E aí pessoal, tudo bom? Daniel da QSP, mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos falar um pouquinho de microcontrolador STM32. Estou mostrando aqui para vocês nosso kit de microcontrolador com a Blue Pill e o microcontrolador STM32F103. A propósito, quem quiser adquirir esse kit aqui, entre em contato aí comigo diretamente no meu WhatsApp ou vai na nossa loja robomaker.com.br para poder adquirir esse e outros kits. A aplicação de hoje, pessoal, é utilizando o timer 3 para gerar um PWM no canal 2. Então tem aqui um osciloscópio, a gente pode ver que o PWM está sendo incrementado gradativamente, ele vai de 0 até 100%. Vamos aguardar aqui. Depois ele volta para 0. E agora ele está incrementando novamente. Então, pessoal, aplicação utilizando o Timer 3 no modo PWM canal 2. Então vamos lá para o computador que eu quero mostrar para vocês como é que a gente fez essa programação. E aproveitando, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, habilita o sino e compartilhe esse vídeo, esse canal nas suas redes sociais com seus colegas. Um grande abraço e vamos lá para o nosso teoria, né, lá no nosso STM32 Cube IDE. Vamos lá. Pessoal, estamos aqui no computador agora e eu estou aqui com a ferramenta STM Cube IDE aberta e eu quero explicar para vocês agora o código, tá? Mas antes, pessoal, quero mostrar para vocês aqui o osciloscópio para que a gente faça algumas análises aqui do sinal. Então eu estou com esse osciloscópio da Hantek 6000, está conectado aí na saída do meu microcontrolador, que é o bit 7 do porte A, e a gente fez um programinha para incrementar o ciclo ativo. Então a gente está aqui com uma frequência de 250 Hz, a gente pode ver que a frequência ela não se altera, certo? O que está mudando aqui é o ciclo ativo, né? A gente pode ver aqui do lado direito que o ciclo ativo está incrementando. Então o ciclo ativo ele vai de 0 a 100%, depois volta para 0, tá? Esse é o código que nós fizemos, tá bom? O que eu quero mostrar agora para vocês? Eu tenho uma pequena apresentação, eu vou tentar abrir essa apresentação para vocês. Deixa eu achar aqui a apresentação. Estão aqui em curso de microcontrolador STM32, slide. Vamos ver aqui a apresentação de PWM. Vamos lá. Deixa eu mudar aqui minha tela. Então temos aqui uma apresentação onde a gente vai poder explicar algumas coisas relacionadas ao módulo de PWM, tá? Então, para que a gente tem aqui os tópicos, né? Vamos ver como é que a gente faz controle de motor dentro de robôs, né? Robozinhos. Vamos falar um pouquinho de motor de corrente contínua, que são os DC motors, né? E aí a gente tem dois tipos de controle, unidirecional e bidirecional. E depois a gente vai falar aqui de PWM, que é o Pulse Width Modulation, ou modulação por largura de pulso, muito utilizado aí em controle de velocidade de motor, tá? Então a gente vai ver isso especificamente para o microcontrolador STM32 F103, tá? Que é a família Cortex M3 da ST, tá bom? Então temos aqui alguns exemplos de utilização de motor, tá? Em robôs. Aqui tem um motor propriamente dito. Então, basicamente, se você alimentar um motor, ele vai girar, por exemplo, no sentido horário. Se você trocar a polaridade da alimentação, esse motor ele vai girar no outro sentido, tá? Para você poder fazer o controle, tanto ligar, desligar e controle da velocidade, tem um circuito muito simples aqui, onde você tem um microcontrolador. Esse microcontrolador vai acionar um transistor que, por sua vez, liga e desliga um motorzinho, tá? Só que esse circuito ele não é o mais, digamos assim, confiável, né? Poderíamos melhorar esse circuito
por exemplo, colocando aqui um optoacoplador. É muito aconselhável você utilizar aqui alguma interface de optoacoplador para justamente o efeito magnético, né, que gera ruídos, spikes, não interfira, né, no microcontrolador. Isso pode, por exemplo, dependendo da capacidade do motor, você pode estar, inclusive, resetando, né, em alguns casos, o microcontrolador. Então, temos aqui uma proposta, por exemplo, de circuito, né, onde a gente tem aqui um optoacoplador. Esse optoacoplador tem que ser capaz de ter velocidade para acionar aqui o PWM. Então, de um lado a gente tem aqui o microcontrolador, do outro lado a gente tem o circuito com transistor e um motor, tá? É colocado esse diodo aqui, né, de antiparalelo, que é justamente para evitar com que o transistor TIP 120 ele queime no momento que você desligar o motor. Então, aqui a gente tem uma ponte H. A ponte H basicamente serve para você fazer o controle de direção, né, do motor. Então, se você, por exemplo, ligar a chave 1 e a chave 4, vai circular uma corrente nesse sentido que está mostrando aqui pelas setas vermelhas e, por exemplo, o motor vai girar no sentido horário. Se você, por exemplo, ligar as chaves agora, apenas as chaves 2 e 3, então o sentido da corrente vai ser o contrário e, obviamente, que o motor vai girar, então, no sentido anti-horário. Tá? Uma situação proibida é esta, onde você liga todas as chaves, porque você acaba fazendo um curto-circuito entre a alimentação e o GND. Tá? Um exemplo de ponte H é esse circuito integrado, muito conhecido, que é o LM298. Aqui tem um exemplo de aplicação de um microcontrolador, um optoacoplador, né, quádruplo, aí nesse caso, tá? Que é o ILQ74, e o circuito integrado L298N. Aqui, pessoal, tem um módulo pronto, né? O pessoal que gosta de Arduino já provavelmente já viu ou já utilizou esse módulo. Esse módulo ele é utilizado aí para acionar até 2 motores. Então ele tem 2 pontes H. E aqui a gente tem os sinais de PWM, tá? Então, o sinal de PWM controlado aí pelo ciclo ativo, você controla a potência que você está entregando para a sua carga, para o seu motor. Então, se você tiver aqui um ciclo ativo de 25%, você vai estar entregando 1/4 da potência. Se você tiver um ciclo ativo de 50%, você vai estar entregando metade da potência e assim por diante, né? Então, veja que a frequência é a mesma, porém, você vai ter só a alteração do ciclo ativo. Então, acho que compensa novamente dar uma olhadinha aqui para a gente realmente agora entender o que o microcontrolador está fazendo aqui, né? A gente tem aqui a potência sendo incrementada, né, de 0 a 100%, e assim controlando, por exemplo, a velocidade ou a potência do motor, tá? Vamos dar uma olhadinha agora como é que funciona e como é que a gente configura os periféricos do microcontrolador STM32 família 10X, né? Então, pessoal, basicamente, primeiro temos que entender o Basic Timer, né? Ou a gente fala timer básico, tá? Que é composto basicamente por um contador, que é o CNT, o Auto Reload Register, ou registrador de autocarga, né? Ou auto recarga, e um prescaler, tá? Então nós temos aqui uma imagem, né, um diagrama de blocos, onde nós temos aqui o CK-PSC, que é um clock que é injetado dentro de um prescaler. O prescaler nada mais é do que um divisor, né, de clock. Então, esse divisor de clock ele tem a função justamente de reduzir o valor desse clock para o contador, tá? Que é um contador do timer, que está aqui em verde. Então você tem aí, o programador tem uma flexibilidade maior em configurar, né, a frequência do timer, do PWM que você vai estar utilizando. E o valor desse prescaler, ele é então atribuído nesse registrador aqui em verde, que é o timer PSC,
Uma vez feito isso, ele carrega automaticamente para o prescaler e ele vai então dividir essa frequência e vai injetar essa frequência no contador propriamente dito, tá? E esse contador, ele pode receber o valor do auto reload, né? Então, se ele tiver, por exemplo, como um PWM que decrementa, então você joga um valor de início, né, um valor de start aqui no ARR, e esse valor ele vai ser utilizado pelo counter como valor inicial. E aí a cada pulso aqui do CK-CNT, ele vai decrementando esse valor. Existe aqui um hardware de comparação, ele vai comparar o valor do ARR com o valor que está sendo alterado aqui no CNT. Eu digo alterado porque ele pode incrementar ou pode decrementar esse valor, tá? Então esse valor é comparado continuamente quando os dois valores de ARR e o CNT são iguais, então gera um flag aqui na saída. Vocês perceberam também aqui que o X aqui, pessoal, é um número do timer. Tá? Então, o microcontrolador STM32, ele tem diversos timers. Tá? Tem o timer 1, timer 2, timer 3, tem timer 8. Então, aqui, cada registrador, né, ele não está especificando o valor do timer. Então, o X ele pode ser um timer que você está trabalhando. Tá? No nosso caso, nessa aplicação que vocês viram aí no início, eu estou utilizando o timer 3, tá? O timer 3, canal 2, tá bom? Então, tudo que vocês forem encontrar aqui como X, vocês podem estar substituindo isso por 2, pelo número 3, porque estamos utilizando o timer 3, tá? Timer 3, canal 2. Bom, aqui, pessoal, nós temos uma tabela que configura a direção de contagem, tá? Então, nós temos aqui 3 bits que fazem esse tipo de coisa. Nós temos o bit, 2 bits aqui no que é dito de CMS, tá? Que é o bit 5 e o bit 6. Esses bits aqui, vocês têm os valores 00, 01, 10 e 11, tá? E tem o bit de direção, que é o bit 4, tá? Se você pegar o bit 4 e o bit CMS colocar tudo em 0, o counter, o CNT, ele vai count up, ele vai incrementar. Então ele vai incrementar até que valor? Até alcançar o valor do registrador de autocarga, o Auto Reload Register. Se o DIR, que é o bit 4, for nível lógico 1, então ele vai decrementar, então é um countdown. Então ele parte do valor de ARR e conta, né, ou decrementa até atingir o valor 0. E caso o CMS for um valor maior do que 0, ou seja, 01, 10 ou 11, ele conta, né, ele incrementa e decrementa, né, conforme a gente tem aqui a imagem aqui embaixo. Ó. Então, nesse primeiro caso, nós temos o seguinte, temos ele incrementando, então ele parte do 0, né, aqui, veja que aqui no eixo X é o valor de contagem, tá? No Y nós temos aqui o valor do Auto Reload Register. Então o valor de contagem vai incrementando até atingir o valor ARR. Quando atingir o valor ARR, ele volta para 0, tá ok? Se o valor de DIR for igual a 1, né, o bit 4 for igual a 1, então ele parte do valor de ARR e vai decrementando até atingir o valor 0. E nós temos aqui uma terceira situação, que é quando o CMS é maior do que 0, que é esses 3 valores aqui na tabela, onde eu estou mostrando. Aí independe o valor do DIR, tá? Então, nesse caso, ele vai incrementar, atingir o valor de ARR, ele decrementa esse valor, tá ok? Aqui, pessoal, nós temos um diagrama de blocos que mostra, basicamente, todos os canais dos timers. Então, veja bem, pessoal, o timer do microcontrolador STM32, ele pode funcionar de diversas formas. Ele pode funcionar, por exemplo, como timer counter,
ele pode funcionar como modo de captura e também pode funcionar como modo de comparação. Quando ele trabalha em modo de comparação, IPWM, por exemplo, ele utiliza uma saída, tá? Que a gente fala de canal. Então, aqui a gente tem 4 canais possíveis para esse timer. Então, temos o canal 1, o canal 2, o canal 3 e o canal 4. E cada canal vai ter o seu circuito de entrada e o seu circuito de saída, tá? E vai ter aqui um registrador de controle, tá? E repare que o valor do contador, veja bem, o valor do contador, né, que é o contador que está incrementando ou decrementando, ele vai paralelamente para todos os canais, que é esse barramento na cor rosa, tá? É um barramento de 16 bits. E quem manda o clock para esse contador é justamente o que a gente já viu, que é o prescaler, tá ok? Nessa outra imagem, nós temos aqui um detalhamento de um bloco desse canal de saída. Então, veja bem, na saída aqui, né, do nosso canal, nós temos um buffer. Esse buffer ele é habilitado pelo bit CC, no nosso caso o N aqui é o número do timer, então CCNE, que faz parte aqui do registrador CCER. E nós temos também a polaridade da nossa saída, né? A polaridade dessa saída ela depende desse outro bit aqui, que é o CCNP, tá bom? Então, se ele for 0, você vai estar mandando o sinal do gerador aqui diretamente. Se for nível lógico 1, ele vai habilitar o sinal invertido, tá bom? E esse gerador aqui, ele é então estimulado pela saída do comparador, que faz uma comparação entre o contador, que está sendo incrementado ou decrementado, e também o registrador CCRN, tá bom? Então, ele é feita a comparação. A gente vai entender isso mais para frente nos próximos slides, tá? Eu vou pular isso aqui para não ficar muito chato, que vocês vão entender isso no momento do código, tá? Aqui é importante entender o seguinte, ó. Eu preciso ativar o meu timer para trabalhar no modo PWM. Então, aqui a gente tem os modos de trabalho do timer. Então, a gente tem um modo que ele fica congelado, quer dizer, ele não tem nenhum efeito no pino de saída. Então, a gente tem um modo de comparação, ativo de comparação, inativo de comparação, inversão, que é chamado de toggle, né? E temos aqui os dois últimos módulos que nos interessa, né? Que é o PW1 e o PW2 invertido, tá? Que são os valores para os bits, né? Os bits, no nosso caso aqui são 3 bits, tá? Então veja bem, esse registrador, esse conjunto, né? Esses dois registradores aqui, eles fazem controle dos 4 saídas dos timers, tá? Então veja bem, nós temos aqui o registrador CCMR2 e o CCMR1, tá? Então o CCR2 ele controla a saída 3, o canal 3 e o canal 4, tá? E o CCMR1 ele controla o canal 1 e o canal 2. Como a gente está trabalhando com timer 3, canal 2, a gente tem que levar em consideração os bits D8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, tá? Que controla o canal 2. Então, nesse caso, nós estamos falando dos bits 12, 13 e 14, que é o OC2M. Então, o que eu preciso colocar nesse cara aqui? Eu preciso colocar 110. Então, 110 para ativar o modo PWM1. Caso você queira trabalhar em qualquer outro modo, você atribui nesses bits aqui os valores dessa tabela, tá bom? Aqui nós temos um gráfico, né, que mostra o valor de como funciona o modo PWM. Então veja só, nós temos aqui no eixo X o valor do counter, do CNT, e nós temos dois valores aqui, o valor do registrador CCRN, né, lembrando que N é o número do teu timer, tá, e o ARR,
o Auto Reload Register. Então, e aqui nós temos a saída, ó. Temos aqui em vermelho o Output Pin, né? Temos aqui no primeiro o PWM1, modo PWM1, que é não invertido, e depois temos o modo PWM2, que é o módulo invertido. Então, por exemplo, aqui, ó, tudo que eu falar para o módulo não invertido, vocês invertem no modo 2, tá ok? Então, assim, quando o valor do timer for menor que o CCRN, então a saída ela vai ficar em nível lógico alto. Quando o valor do timer for maior que o registrador CCRN, então eu vou ter aqui um nível lógico 0, tá ok? E esse valor ele vai até atingir, como nós vimos anteriormente, até atingir o valor ARR, que seria esses valores aqui, ó. Então veja bem, o que determina o laranja? Determina a frequência do meu PWM, tá ok? Determina essa frequência, o período do meu PWM. E o que determina o ciclo ativo? É o que está em azul, é o valor do CCRN, tá ok? Pessoal, deixa eu só desligar aqui deixa eu desligar aqui o WhatsApp que está me incomodando. Vamos desligar aqui. Bom, vamos continuar aqui agora. Peço desculpa, viu, pessoal, que tá o pessoal mandando mensagem aqui. Então, o que a gente vai fazer? Voltando aqui, repetindo. Quando a gente pegar o timer, estiver incrementando, e esse valor do timer for menor do que o registrador do CCRN, o nível lógico 1, né, no modo de PWM1, ele vai ficar em nível lógico 1. Tá? Quando ele for maior, então ele vai para 0, né, até atingir o valor do Auto Reload Register, tá? O que determina o ciclo ativo, que determina o período, tá? A frequência do meu PWM. Então, a gente pode ver aqui, ó, que quando ele está em nível lógico 1, né? Quando ele está em nível lógico 1, nós temos aqui o valor, né, do timer, temos aqui o valor do timer igual ou menor que o registrador CCRN, tá ok? Então, quando ele está em nível lógico 0, é porque já o valor do counter ficou maior que o registrador CCRN, tá bom? Bom, pessoal, para a gente poder determinar, né, o valor do nosso ciclo ativo, tá, e também o valor da frequência, né, nós temos um cálculo muito simples, tá? Veja bem, o valor diretamente ligado ao período, à frequência do PWM, ele está ligado ao valor do registrador de autocarga, do Auto Reload Register, que é o denominador aqui. E o valor do nível lógico 1 é determinado pelo registrador CCRN. Então, se eu pegar o valor do CCRN, dividir pelo valor do registrador de Auto Reload mais 1 vezes 100%, vai me dar o ciclo ativo, tá ok? Então, pessoal, vamos dar uma olhadinha agora no código, tá? Eu acho que agora dá para a gente poder explicar o funcionamento aqui do código, tá? O que nós temos aqui no nosso programinha, tá? Temos aqui, aliás, vocês estão vendo aqui do lado esquerdo, nós temos aqui o Project Explorer. Esse Project Explorer, ele contém todos os exemplos que a gente estudou lá no curso de STM32, tá? Então, fiquem atentos, pessoal, porque lá no site da qsptech.com.br a gente vai ter em breve uma nova turma agora em 2024. Na verdade, serão mais 2 turmas no primeiro semestre e no segundo semestre de microcontrole do STM32. Então, sempre fiquem atentos lá no site, aqui ó, o site qsptech.com.br, lá na parte de treinamentos, que a gente vai estar divulgando as datas para os cursos, tá? E aí até lá, pessoal, a gente vai ter mais conteúdo aqui, mais exemplos utilizando aqui o microcontrole do STM32, tá bom? Então, temos diversos exemplos aqui. O que eu criei? Criei uma variável aqui, Dutch, que é a variável que vai ser utilizada
para você incrementar aí os registradores, ou você incrementar o ciclo ativo, tá? Temos aqui os protótipos de função, tá? A função que configura o microcontrolador, a função que dá um delay, a função que configura as portas de entrada e saída, configura o timer 3 que nós estamos utilizando e a função que ajusta o ciclo ativo, tá? Na função principal aqui, pessoal, eu chamo a função que vai configurar todos os periféricos e depois ele entra num loop. No loop, pessoal, eu chamo a função pwm7dut, passando como argumento aquela variável que eu criei aqui em cima. Inicialmente ela vai ser 0, só que ela vai sendo incrementada, tá vendo? Ela vai sendo incrementada e ela tem um limite de até 32.000. Já vou chegar nesse valor aqui, tá bom? E depois isso se repete a cada 1 milissegundo, tá bom? Então, se a gente for dar uma olhada, pessoal, nós temos aqui 32.000 vezes 1 milissegundo. Temos praticamente 32 segundos para ele poder atingir do 0 a 100%, tá? Então, se vocês derem uma olhada aqui, a gente contar, do 0 até 100% aqui vai demorar aproximadamente 32 segundos, tá ok? Aqui, pessoal, nós temos a rotina de delay, que eu já mostrei isso em alguns outros vídeos. Importante ressaltar o seguinte, como eu vou estar utilizando o bit 7 do porte A, deixa eu ver se eu tenho aqui uma imagem. Então, pessoal, aqui está a imagem da nossa Blue Pill. O que eu estou usando, pessoal, como saída é o bit 7 do porte A. Ou seja, eu estou utilizando esse saída aqui, ó, o PWM3 canal 2, tá? Então, eu preciso habilitar o clock do porte A, tá? Preciso configurar ele como saída e como função alternativa, tá? Quem tiver dúvida disso, dá uma olhadinha nos nossos vídeos aí do canal, na nossa playlist, eu já falei isso em alguns vídeos. E aqui, pessoal, tá a configuração do timer 3, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Habilitar o clock do timer 3, habilitar o módulo, né, CCP, que é o módulo de comparação, captura e comparação em PWM. Isso aqui se você, é a chave que liga o módulo todo, tá? Precisa ligar. E aqui eu faço a configuração, ó, do módulo de PWM1, tá? Faço a configuração do módulo de PWM1, habilito o preload, faço o auto reload, habilito ele e habilito ele por borda, porque aqui, pessoal, que eu vou configurar aquele esquema de ele incrementar até o ARR e voltar para 0, tá? Eu não quero que ele faça o alinhamento, né, central, eu quero que ele incremente e depois volta para 0, incrementa, volta para 0, tá? Isso é feito aqui, ó, no auto reload, preload habilitado e alinhamento por borda, tá ok? Aqui nós utilizamos o prescaler. A gente não fez o cálculo do prescaler. O prescaler, no meu caso aqui, é 0, tá? É 0 o prescaler aqui. Não eu não estou atribuindo nenhum valor para o prescaler. O prescaler está igual a 0. Então ele não divide por nada, tá? Na verdade divide por 1, tá certo? E o valor do ARR é 32.000, por isso que eu joguei aqui 32.000 no Dutch, que esse é o valor que vai me dar o período, né? E aqui é o valor inicial, que eu só dei um valor inicial para fazer um teste, né, do CCR2, que é aquele valor que vai me dar o ciclo ativo, tá? Você pode perceber que na função setDut, eu atribuo, né, o valor que está passado aqui no Dutch para o CCR2, tá? Então esse valor aqui de 25.200, ele morre a primeira vez que você chegar e já jogar um valor aqui, tá bom? E aqui eu habilito o timer. Perfeito? Vamos fazer um cálculo aqui, ó. Quero mostrar para vocês um cálculo de como que eu cheguei naquela frequência. Então, a frequência de full do meu microcontrolador é 8 MHz. Então, 8 é a sexta. Como eu estou pegando e não estou utilizando um prescaler, então o valor do timer, o valor de clock que está indo para o contador é 8 MHz. Então, ele vai contar até quanto? Até 32.000. Então, se eu pegar aqui e dividir por 32.000,
se eu dividir esse valor, eu vou chegar aqui em 250 Hz. Tá vendo? Ó, 250 Hz. Vamos ver se está certo. Então vamos dar uma olhada aqui o osciloscópio e nós temos aqui, ó, embaixo, onde estou mostrando com o mouse, 250 Hz. Tá? Então muito simples o cálculo. Tá? É só você pegar 8 MHz, dividir pelo ARR, que você tem aí o valor da frequência do PWM, tá bom? Claro que você pode fazer outros ajustes, diminuindo, por exemplo, esse valor e colocando um pré-scaler. Dá para fazer isso aí. E aí fica como lição de casa para vocês. Ok, pessoal? Então é isso aí. Espero que vocês tenham entendido como é que funciona aqui o básico do modo de PWM. Acompanhe a gente no canal, se inscreva no canal. Habilite o sino para que você possa receber as notificações assim que a gente postar um novo vídeo. E aí eu convido vocês, pessoal, a conhecer aqui os nossos cursos, pessoal. Então vocês vão aqui, ó, no site da QSP Tech, treinamentos. Tá? Aqui tem o treinamento de microcontrolador STM32, de microcontrolador Holtec. Vai ter outros treinamentos que vão ficar aqui mostrando para vocês. Então, tá aqui todo o conteúdo, vocês podem estar acompanhando no site da QSP Tecnologia. Pessoal, um grande abraço e vejo vocês num próximo vídeo.